abraço e sejam bem-vindos de volta. Depois de 3 dias ausente aqui no canal, devido à correria, problemas para resolver, questões de trabalho, não consegui vir aqui conversar com vocês desde sexta-feira. Mas estamos de volta. E a gente não poderia falar de outra coisa. Botafogo e Vasco, meu amigo. 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Clássico no Newton Santos. Vamos conversar muito sobre isso. Se inscreva aqui no canal, deixa o like, ative as notificações e compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e aí nas redes sociais para outros botafoguenses conhecerem. Beleza, pessoal? Bom, Botafogo líder, 64 pontos, enfrenta o Vasco. 9º colocado do Campeonato Brasileiro com 43 pontos. O Vasco que ainda almeja algo mais. O Vasco almeja algo mais do que só meio de tabela, né? O Vasco ainda sonha com uma vaga na Libertadores. Bom, o Vasco, como visitante, é somente o 16º. Em 15 jogos, são 3 vitórias, só 3 vitórias fora de casa no Campeonato Brasileiro inteiro, em 15 jogos. 3 empates e 9 derrotas. Marcou 11 gols em 15 jogos e sofreu 22 gols, o dobro. O Vasco tem o 2º pior desempenho em gols marcados fora de casa. Só ganha do Corinthians, que marcou 8. A última vitória do Vasco fora de casa aconteceu em 1º de setembro por 1-0 sobre o Vitória, time que está lutando para não cair. Mais de 2 meses. Nos últimos 7 jogos fora de casa, o Vasco só venceu uma. Empatou 3 e perdeu 3. Nos últimos 7 jogos, o Vasco fez 5 gols e sofreu 10 gols. Por que eu estou falando do Vasco? Eu vou entrar agora nos números do Botafogo como mandante e eu quero entrar aqui na questão campo e bola. Botafogo como mandante e Vasco como visitante. O Botafogo é o 4º melhor mandante em 15 jogos, tem 10 vitórias, 3 empates e somente 2 derrotas. Se o Botafogo vencer o Vasco no Newton Santos, o Botafogo se torna o 2º melhor mandante, atrás apenas do Fortaleza. E vale falar uma coisa aqui, que é o seguinte, falam muito, né, que o Botafogo ele vai muito bem no campeonato, muito por conta do fator Newton Santos, né, tapetinho. Só que o Botafogo não é o melhor mandante. Não é, tá longe de ser o melhor mandante. O Fortaleza está bem na frente em número de pontos conquistados em casa. Só que o Botafogo é o melhor visitante, jogando em gramados ruins, em campos ruins. 95% dos estádios com gramado natural, muitas vezes nem são gramados bons. O Botafogo conquistou 31 pontos, cara, como visitante. É muita coisa. 31 pontos. Ninguém fala disso, né? Só falam que o Botafogo está indo muito bem no campeonato porque o gramado sintético, ninguém tem costume de jogar em gramado sintético, a bola rola mais rápido. E no Maracanã, que o Botafogo venceu o Flamengo, venceu o Fluminense. E nos outros estádios aí pelo Brasil? Lá no Kleber Andrade, o Botafogo venceu o Grêmio. Venceu o Corinthians dentro da casa do Corinthians. Venceu o Vitória, venceu o Atlético Goianiense. Venceu o Cuiabá, venceu o Red Bull Bragantino. Tudo em campo normal. O Botafogo marcou 25 gols e sofreu 11 gols jogando em casa. Em 15 jogos. Então o Botafogo ele tem em média aí 1,7 gols marcados jogando em casa.
E o Botafogo não sabe o que é perder jogando no Newton Santos desde o dia 27 de julho, há mais de 3 meses. E isso contando todas as competições, Libertadores, Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, desde essa derrota para o Cruzeiro, por 3-0, quando foi a última derrota do Botafogo no ano no Newton Santos, de lá para cá, foram 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. Porém, esses 2 empates não foram no Newton Santos. Um foi no Mané Garrincha com o Grêmio, o Botafogo empatou. E o outro empate foi com o Criciúma, no último jogo, comando de campo do Botafogo no Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Então, desde julho, desde o dia 27 de julho, foram 5 mandos de campo do Botafogo e 3 jogos no Newton Santos. 3 vitórias. Se for contar todas as competições, teve a vitória sobre o Palmeiras por 2-1, no jogo de ida da Libertadores. Teve a vitória goleada por 5-0 sobre o Peñarol no jogo de ida da semifinal. Então, um time que em 15 jogos venceu 10, empatou 3, marcou 25 gols e enfrenta um time que é o 16º visitante, em 15 jogos só venceu 3, tem 9 derrotas, só marcou 11 gols e sofreu 22 gols. Não vence fora de casa há mais de 2 meses. A última vitória fora de casa foi no dia 1º de setembro por 1-0 sobre o Vitória. Então, meu amigo, são números. É claro que isso não entra em campo. Não entra em campo. O Vasco vai fazer o jogo da vida. Quando o Vasco joga com o Botafogo, o Vasco ele joga a vida. Tanto que ele tem até uma vantagem aí de vitórias nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 jogos o Botafogo só venceu 1. Que foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, no primeiro turno, vitória por 2-0, dia 2 de julho. O último jogo que jogaram no Newton Santos foi no Campeonato Carioca desse ano, vitória do Vasco por 4-2. Então, cara, o fato de ser o melhor time, ter um melhor elenco, estar no momento melhor, ter um elenco muito melhor, ser o melhor, ser um dos melhores mandantes, e o Vasco ser um dos piores visitantes, não vence fora de casa há mais de 3 meses. Tudo isso coloca o Botafogo como favorito. Eu não gosto dessa palavra, não gosto. Mas tudo está a favor do Botafogo. O Newton Santos estará lotado, 40 mil pessoas. Tem que se aplicar dentro de campo nesse jogo o fato do Vasco ser um péssimo visitante e o Botafogo ser um ótimo mandante, cara. Isso tem que continuar nesse jogo. O Botafogo briga pelo título. Então, não adianta começar bem, se manter bem até um certo momento, mas depois de um certo momento ter uma queda. Porque o que decide um campeonato por pontos corridos é o final. Então, é importante começar bem, é importante se manter bem. Mas, mais importante ainda é terminar bem. Terminar vencendo jogos. Terminar as últimas rodadas vencendo jogos que tem que ser vencidos. Como, por exemplo, esse jogo contra o Vasco é um jogo que tem que ser vencido. Um time que quer ser campeão não pode perder ponto, cara, num jogo desse. É hora do Botafogo confirmar, vencendo o Vasco, que ele é um candidato fortíssimo ao título do Campeonato Brasileiro. Então, muito bom. Que bom que o Botafogo chegou muito bem até aqui. Mas nada disso vai adiantar se cair de produção, cair de rendimento. Não. Meu amigo, aí sim que é hora de cada jogo vencer. Cada jogo ganhar os 3 pontos. Cada jogo derrubar o inimigo. A gente tem 7 inimigos até o final do campeonato. Cada inimigo desse tem que ser derrubado 1-1. Tem que ser derrubado 1-1. Então, o Vasco é o nosso próximo adversário.
tem que derrubar. Continuarão 6 de pé. E aí derruba o próximo. Que no caso, depois do jogo contra o Vasco, o Botafogo enfrenta o Cuiabá. Também tem que ser derrubado. Então serão nessas últimas 7 rodadas que será decidido o título do Campeonato Brasileiro. Bom, entrando no assunto arbitragem. O árbitro da partida será Bruno Arleu, que foi o árbitro do jogo contra o Flamengo, na goleada do Botafogo por 4-1 no Newton Santos. Bom, agora entrando na questão desfalques e retornos dos dois times, Vasco e Botafogo. Começando pelo Vasco, Felipe Coutinho, no momento que eu gravo esse vídeo, ainda é dúvida, não há confirmação se ele estará nos relacionados para esse jogo. Ele tinha sentido dores na coxa, não tinha jogado contra o Bahia no último jogo, mas treinou, mas ainda não tem confirmação se ele jogará contra o Botafogo, né, se ele estará nos relacionados. Por outro lado, o zagueiro Léo Pelé, que também não esteve no jogo contra o Bahia, na vitória, né, do Vasco no São Januário por 3-2. Léo Pelé estava ausente nesse jogo, mas retorna. Está recuperado, não sente mais dores. Está disponível para esse jogo contra o Botafogo. O centroavante Verratti e o volante Hugo Moura, que estavam suspensos nesse jogo contra o Bahia, eles retornam após cumprirem suspensão. E a ausência do Botafogo, o único jogador que a gente considera realmente desfalque é o Bastos. Está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Quem entra no lugar do Bastos é o Adrielson. A escalação do Botafogo deve ser John. Vamos ver quem ele colocará na lateral direita. Eu acredito que seja o Vitinho, né? O Arthur Jorge tem uma preferência pelo Vitinho. Isso já ficou bem claro. Então provavelmente será o Vitinho, com Adrielson, Alexander Barbosa. E na lateral esquerda, Alex Telles. No meio campo, Gregory, Marlon Freitas, Thiago Almada. Ponta esquerda, Savarino. Ponta direita, Luiz Henrique. E na frente, Igor Jesus. Então agora é foco total no Campeonato Brasileiro. Esquece Libertadores. A final é só dia 30. Até a final da Libertadores, o Botafogo terá 5 partidas pelo Campeonato Brasileiro no mês de novembro. É foco total nesses 5 jogos que tem aí antes da Libertadores. Porque eu acredito que o Botafogo mantendo, cara, essa regularidade que vem tendo até aqui, e no jogo contra o Palmeiras, que é o jogo antes, né, é o último jogo antes da final da Libertadores, dia 26. Se o Botafogo não perder para o Palmeiras nesse jogo, e nesses 4 jogos antes do jogo contra o Palmeiras, que o Botafogo tem, 3 deles são no Newton Santos. Botafogo manter uma boa sequência, manter regularidade e não perder, vencer pelo menos 3 desses 4 jogos que o Botafogo tem antes do jogo contra o Palmeiras e não perder para o Palmeiras, o Botafogo praticamente irá decidir o título. Praticamente. Então, esses 5 jogos que o Botafogo tem no mês de novembro irá decidir muita coisa, meu amigo. Então, começando pelo Vasco, é vencer. Então é foco total, é concentração do início ao fim, não pode abaixar a guarda. Se sair à frente do placar, não pode baixar a guarda como foi no jogo contra o Criciúma, numa desatenção. O Botafogo tomou gol, né, do empate no final do jogo, isso não pode acontecer. Com a bola, seu time criativo, um time eficiente para quando criar as chances, converter essas chances em gol. Um time com inspiração, que trabalha bem a bola, né? Aquele time que o Botafogo foi na maior parte da temporada. Um time que cria muito, um time que tem variação de jogadas, tem repertório, né? Tem muitos recursos individuais, mas também é um time que sabe criar muito na parte coletiva. E sem a bola, um time organizado, equilibrado, atento, não dando mole na última linha, nos laterais, não deixar espaços nas costas, os zagueiros atentos nas bolas aéreas, se antecipando nas jogadas, para não deixar o jogador adversário chegar com liberdade na cara do gol. Beleza? Então, é isso. Vamos por mais 3 pontos. Eu vou me despedindo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.
Um abraço.